entendeu? O ortodontista não se preocupou, né, o profissional na época. E aí, imagine aí, o cara já com doença periodontal, com tratamento ortodôntico, ou seja, só piorando, né, o prognóstico desse paciente. Tem até um vídeo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você no vídeo. Dá para ver o vídeo aí? Não, tá aparecendo não, Gabriel. Tá só a foto mesmo. Ah, tem que parar aqui, né? Mas eu levo uma surra disso aqui, viu? Peraí. Stop share. Novo, pronto. E agora? Diz aí, Gabriel. Stop o quê? Dá pra ver? Dá pra ver? Agora deu. Dá o play aí, macaco. Como é? Aí, ó. Todos os dentes, ó. Até o canino com mobilidade, os premolares. Ele já tinha tirado os dentes em São Paulo. E aí não tinha dinheiro para botar implante, nem para fazer a tomografia. Olha aí o premolar. Deus. Esquerdo. Certo? Aí esse paciente, o que a gente fez? A gente tirou todos os dentes dele de uma sessão, certo? Passou antibiótico, não tinha como... O diabetes lá em cima, a glicemia dele lá em cima. E aí a gente passou antibiótico. Na mesma sessão a gente tirou os superiores. Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui. Ó, consegue ver aí? Dá pra ver só os caquinhos de dente. Não tá trabalhado nas fotos, mas assim, só para mostrar para vocês, ó. Não, porque tá aparecendo na pasta. Se não tá aparecendo a foto mesmo, não. Tá aparecendo a pasta que tá a foto. E Pera aí, então. Deixa eu fazer de novo. E agora? Peraí, tá preto. Foi, agora foi. Certo? Então isso aí tudo numa sessão, ó. Foi tirar de todos, né? Na superior, todos os dentes. Todos os dentes. Eu pedi para ele começar antibiótico 3 dias antes. Entendeu? E aí fiz essa odontia de todos os dentes, regularizei o rebordo de todos os dentes e ficou com antibiótico mais uma semana depois, certo? Então ficou 10 dias de antibiótico. Qual foi o antibiótico que você deu? Cara, eu passei a amoxicilina normal para ele, certo? Que é o de escolha, né? A amoxicilina é o padrão, né? O padrão para infecções odontogênicas, né? Exatamente. E aí, antibiótico, pré e pós, anti-inflamatório. Não passei corticóide para ele, certo? Mas dizem que o cortisol, né? Eu esqueci aqui a palavra. O decadrona, dexametasona, ela aumenta, né, a glicemia, mas como é a dosagem de ataque, geralmente a gente faz, né, não vai ter tanta interferência. A de ataque não interfere. Geralmente não tem tanta interferência. Mas assim, a gente não passou... Ainda estava com tudo mobilidade dos dentes, digamos. Muito tranquilo, a cirurgia rápida, nada. E aí esse paciente, 15 dias depois, já estava com a prótese. A gente fez a moldagem, depois tirou os dentes. E aí teve que ficar com a prótese, que ele ia trabalhar. Prótese total em cima e embaixo, cara. Imagine aí. Um paciente de 38 anos está com PT... 38, é? 38. Está com PT superior. PT superior e inferior. Vai estar aí se segurando, né? Não tem osso de jeito nenhum. Assim, na inferior, eu ainda deixei, para você ter ideia, eu estava até falando para vocês ontem, né? Na inferior, eu deixei 2 dentinhos, um premolar de um lado e um premolar do outro. Embora com comprometimento mais periodontal, eu deixei lá 2 dentinhos para ele usar a PPRzinha dele, segurando nesses dentinhos, até ele se programar para fazer o implante, entendeu? Porque tenho certeza que com isso que eu fiz, na verdade minha esposa fez, né? O prognóstico desse paciente vai ser muito melhor do que usar aquela prótese total, entendeu? Certeza. A prótese total em cima e embaixo, ele não vai se adaptar de jeito nenhum. E aí fez uma prótesezinha com grampo nesses premolares inferiores. E o paciente, depois de 15 dias da cirurgia, ele já está com a prótese, né? E compensou o diabetes, né? Uma coisa boa assim, a gente conseguiu compensar a glicemia dele. Beleza? Vou falar. Mas pronto, vai lá. Não, exatamente, assim, não tem como o organismo conseguir baixar a glicemia estando com um comprometimento periodontal desse tamanho, né? Então, assim, realmente tem que fazer realmente a remoção dos focos infecciosos para a gente conseguir controlar a glicemia. Vamos lá. Agora eu vou para cá, tá bom, Gabriel? Pode ir. Você deixa? Deixa, meu amor.
Ah, obrigado, muito gentil. Preparei. Vamos para cá. Logo. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui é o glicosímetro, né, que eu acredito que a maioria de vocês já conheçam, né, que a gente tem lá na faculdade, a gente tem lá com a dona Ângela, a gente pode pegar lá para utilizar, tá certo? Então, a gente faz uma perfuração, né, na mão, no dedo do paciente, higieniza antes, né, com álcool, né, e a gente pode utilizar tanto uma lançazinha que vem no próprio glicosímetro, mas eu, particularmente, eu prefiro usar a agulha mesmo de anestesia, a agulha gengival. A gente faz a perfuração, forma uma gotinha de sangue, com a gotinha de sangue a gente vem aqui e... Opa! A gente vem aqui, né, e preenche toda essa parte amarela da fitinha, a gente tem que preencher de sangue, né, como tá dessa forma aqui. Então, a partir do momento que a gente preenche aqui, o aparelho começa a pensar... Ele pede, né? O aparelho pede, né? A O gotinha, né, aparelho pede Diego? a gotinha, bem aqui, ele fica piscando, porque na foto aqui não pegou, mas aqui fica piscando a gotinha, bem aqui, como se estivesse pedindo a gotinha. Então, assim, é bem simples de ser usado, né? Então, assim, quem nunca usou, quando voltar às aulas, né, conversa comigo, com o professor Gabriel, que a gente pega lá na dona Ângela e a gente treina o Isso aí uso. na fisiologia a gente está fazendo muito. Não sei se eles fizeram isso na época deles, né? Fizeram, pessoal, no primeiro semestre? Tem uma aula só disso aí, de exame da Fez. glicofita. Fez, né? Uhum. Beleza. Então. Show. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui é a parte que a gente tem que ter uma noçãozinha na clínica, né? Então, os pacientes, pessoal, diabéticos, eles são classificados, né, pela Sociedade Brasileira de Diabetes em 3 classificações, né? Então, é um paciente de baixo risco, de médio risco e o de alto, né? Então, esses pacientes que eu mostrei, que o senhor Gabriel mostrou, com certeza, eu tinha um parâmetro de glicada, a glicada era de 13,9, né? Imagina, né? Se alto risco é acima de 9, o meu tinha 13,9. Lembra aquele gráfico do começo que entre 11 e 12 ele já tinha problema poderia ter problema de visão, né, de rim. Aquele paciente não relatou nenhum desses problemas, mas se ele não estava tendo naquele momento, muito em breve ele ia passar a ter essas complicações da diabetes, né? Então, o que acontece? Então, esse paciente ele vai ser dividido, né, como eu acabei de falar, em riscos. E a classificação vai ser de acordo com os exames de sangue, né, que a gente acabou de comentar. Exame de glicemia em jejum, né, e o exame de hemoglobina glicada. Então, vamos lá, paciente diabético, se ele tiver com a glicemia em jejum acima de 170, ou então a glicada abaixo de 7, ele vai ser considerado de baixo risco, tá certo? Então, assim, a gente sempre, como comentei, a gente sempre vai tentar utilizar como parâmetro a glicada, porque a glicada é a mais fidedigna, né? O paciente, ele não, mesmo se ele tentar enrolar a gente, não se alimentando com doce durante uma semana para fazer a glicemia em jejum, a glicada ele vai dar a resposta correta para a gente, tá certo? Então, se o paciente de vocês, o diabético, você pede o exame para ele e a glicada der abaixo de 7, ótimo, ele vai ser um paciente de baixo risco. Se a glicada tiver entre 7 e 9, então, e a glicemia em jejum, né? Se for abaixo de 150, né? Acima de 170 e abaixo de 150, né? Que é nesse intervalo, esse paciente vai ser considerado de médio risco. E se a glicemia em jejum for acima de 250 e a glicada acima de 9, então ele é considerado de alto risco. Então, com quais pacientes a gente tem que ter muito mais preocupação no atendimento no consultório, pessoal? Então, a gente sempre vai ficar de orelha em pé, ficar com atenção nos pacientes que são classificados de médio risco e o de alto risco. Pacientes que são considerados de baixo risco, para o médico clínico ou o endócrino que acompanha ele, é como se fosse um caso de controle adequado. Tá certo? Então, a partir do momento que o paciente ele tem um controle de certa forma adequado e ele é considerado de baixo risco, esse paciente a gente vai poder atender ele praticamente como um paciente normo-sistêmico. Tá certo, pessoal? Então, a gente não vai ter necessidade de um antibiótico, né? Alguma coisa assim para alguns procedimentos. Então, mas se o paciente ele for de médio risco ou de alto risco,
aí sim a gente vai ter que sempre levar em consideração qual o procedimento que a gente vai fazer para, a partir daí, tomar uma decisão de utilizar antibiótico ou não, né? Então, vamos lá. Já então, a primeira informação que vocês não podem sair daqui sem ter esse conhecimento, né? Então, assim, o parâmetro que a gente sempre vai utilizar, já que a gente vai levar em consideração os pacientes de médio e de alto risco, então o valor que a gente vai ter que ter na cabeça é esse, é o valor da hemoglobina glicada acima de 7. Então, se a hemoglobina glicada for acima de 7, pessoal, a gente já vai ter que mudar, ter alguma consideração, mudar de alguma forma o nosso atendimento odontológico, tá certo? Então, guardem essa informação. Então, como eu acabei de falar, né, se a glicada tiver acima de 7, né, de 7 e 9, o controle é regular, é de médio risco, acima de 9, o controle está deficiente, então ele passa a ser de alto risco. Né? Então aqui, ó, pacientes normais, aqui embaixo, tem 5% de hemoglobina glicosilada, diabetes pode chegar até 20. Né? Então, pessoal, nesses pacientes com a glicada acima de 7, a gente vai levar em consideração a necessidade de utilizar uma cobertura antibiótica para fazer procedimentos cruentos. Tá certo? Então, procedimentos cruentos que a gente fala aí são procedimentos, né, que envolvam, a princípio, sangramentos. Então, o professor Gabriel mostrou esse caso agora, né, que ele teve que fazer isodontias múltiplas no paciente que estava descompensado. Então, ele, pela consideração da quantidade de infecção oral que esse paciente tinha, pelo descontrole da diabetes dele, ele chegou à conclusão que ele necessitava uma cobertura antibiótica, e uma cobertura antibiótica já até mais prolongada. Ele começou 3 dias, não foi, Gabriel? 3 dias antes e manteve por mais uma semana. Por quê? Porque a gente comentou no começo da apresentação que esse paciente ele vai ter alteração vascular e vai ter alteração de imunidade. Então, se a gente não entrar com antibiótico para tentar compensar essas alterações que ele tem, ele vai ter um risco muito grande de quê? De não cicatrizar. Por que ele não vai cicatrizar? Imagina, lá a boca, o tecido periodontal é um tecido que tem muito microcirculação. A gente acabou de falar que tem a diabetes descompensada, a gente tem um descontrole da microcirculação. Então, não vai chegar célula de defesa lá no local das exodontias. Não vai ocorrer um reparo suficiente naquela região, porque não vai chegar célula suficiente, substrato suficiente para o reparo ósseo tecidual lá. E, além disso, na boca é um local super contaminado. Então, não vai ficar a contaminação ali no alvéolo e não vai chegar a célula de defesa para combater essa contaminação. Então, o paciente ele não vai cicatrizar e vai infeccionar a loja cirúrgica. Então, para isso não acontecer, a gente tem que levar em consideração o uso de antibióticos, tá certo? Então, o professor vai ser sempre dessa forma, vai passar o antibiótico antes e manter por mais dias? Não. Então, assim, sempre quando eu gosto de falar de cobertura... Depende muito de cada caso, né, Diogo? Né? Com vocês, a gente vai levar sempre em consideração qual vai ser o procedimento que a gente vai fazer e qual é o nível de infecção que esse paciente tem. Então, assim, paciente com muita doença periodontal, com muita placa, é um paciente que está com muita infecção na boca. Então, é um paciente que a gente vai considerar um antibiótico talvez por mais tempo. Ou um paciente que higieniza bem, tudo direitinho. Você vai fazer uma exodontia nele, mas é uma exodontia, sei lá, um paciente diabético tipo 1, que não está controlando tão bem, mas vai ter que fazer uma exodontia para o motivo ortodôntico, vai ter que tirar um pré-molar para a ortodontia. Será que a gente precisa começar 3 dias antes? Não, provavelmente não. Então, assim, a gente sempre vai levar em consideração o nível de infecção que esse paciente tem na boca e o procedimento. Por exemplo, será que a gente precisa fazer um antibiótico por 7 dias para você fazer uma raspagem supra? Não, muito provavelmente não. Então, nesse caso, às vezes a gente vai só uma dose de ataque ou uma profilaxia. Então, assim, não vai ter regra. Então, isso é o mais difícil e a graça da gente ter que botar tudo numa balança e tomar uma decisão clínica. Né? Tomar a decisão de como vai ser a nossa posologia de antibiótico. Né? Porque a gente vai ter que levar tudo em consideração, tanto o paciente para o nosso procedimento. Tá certo, pessoal? Então, assim, se tiverem dúvidas agora sobre, professor, um paciente meu estava desse jeito, uma situação dessa forma, é melhor passar uma profilaxia antibiótica, antibiótico só na hora, ou permanece por 7 dias, começa antes? Se tiverem dúvidas ou tiver algum exemplo, pessoal, pergunte agora, né, para eu dar minha opinião, para o professor Gabriel dar a opinião
Então, assim, como Depende também se é uma urgência, né, Diego? Se for um dente uma que urgência, está sentindo dor, tem que tirar aquele dente, né? Aí aham, você não pode entrar com antibiótico antes, mesmo descompensado, exatamente. entendeu? E lembrar que, assim, que essa é uma decisão, como uma decisão clínica, vai ter gente que vai achar que, não, eu acho que a minha forma de agir sempre vai passar o antibiótico mais 7 dias, tem outro que vai falar, não, eu prefiro agir só dessa forma. Então, assim, não é uma regra fechada, né? Não é uma Exato. receita de bolo, né? Então, São assim, condutas diferentes, são né, que condutas levam o mesmo, diferentes, né? Então, mesmo objetivo. tem gente que vai falar, não, eu não vou fazer a, um antibiótico 7 dias, mas vou ficar fazendo laser para compensar, vou fazer o PDT. Então, se ele está, de outra forma, ele está também com o PDT diminuindo a bacteremia, né, evitando com que a infecção, né? Então, assim, tem diversas condutas, né, diversas escolas, diversos profissionais, e a gente tem, e nenhuma, a gente pode falar que nenhuma é a mais correta, né? Assim, a gente vai, a gente toma decisão, né, para tentar, no máximo, minimizar os riscos na diabetes. Outra coisa, né, Gabriel, que a gente tem que ficar atento, né? Então, as possíveis complicações durante o atendimento. Então, assim, esse paciente ele pode ter alguma complicação, né? Normalmente, que a gente tem que se preocupar mais, pessoal, são com as complicações hipoglicêmicas, tá certo? Assim, a complicação hiperglicêmica, quando o paciente está com a glicemia muito alta, o que normalmente ele sente? Ele se sente mais cansado, ele se sente fraco, né? Ele vai ter que ficar todo o tempo indo no banheiro, né? Ele vai ter aquele odor cetônico, né? Que é aquele mau hálito, né? Característico, né? Para a formação de Visão corpo turva, né? cetônico, visão turva, né? Então, assim, essa é uma complicação da hiperglicemia. Tá certo? Então, assim, mais o paciente com a glicemia muito alta é o próprio paciente diabético, né? Então, assim, é uma complicação que ele passa a ter crônico, né? Assim, a partir do momento que ele passa muito tempo com a glicemia alta, ele vai tendo essas complicações e, com o passar do tempo, isso vai levar a uma insuficiência renal, né? Algum comprometimento dessa forma. Mas a complicação da hipoglicemia, essa é complicada e essa pode dar problema para a gente no consultório. Então, o que acontece? O que é a hipoglicemia? Esse paciente, a pessoa ali, né, um paciente diabético, né? Como é que você está falando que a glicemia dele vai ficar muito baixa para ter um problema? Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor, o paciente eu encaminhei um paciente de cirurgia para o professor Gabriel, tá certo? Caminho, pode caminhar. Pode caminhar certo. Então, eu encaminhei, aí marcou a consulta do professor Gabriel 8 da manhã. Então, ele foi lá, professor Gabriel. Aí ele é um paciente que, assim, que não sei se aconteceu com vocês, mas acontece muito chegar paciente para a gente e acha que não pode se alimentar antes de fazer cirurgia, porque às vezes ele já fez uma cirurgia de anestesia geral, né? A anestesia geral precisa de jejum. Então, ele acha que às vezes quando ele vai para o dentista, ele tem que ir de jejum também, tá certo? Então, o que acontece? Ele foi, não se alimentou, e ele toma insulina. E ele tomou a insulina normalmente. Então, o que acontece? Esse paciente, ele já estava de jejum desde a noite, né? Então, 8, 10 horas de jejum, a glicemia baixou. E a glicemia já baixou e ele tomou a insulina, que fez baixar mais ainda. Aí, o professor Gabriel não ia fazer isso, mas um colega mais inadvertido, se ele não perguntou, você se alimentou hoje? Como é que foi? Você comeu bem direitinho? O colega vai lá e começa a fazer um procedimento cirúrgico no paciente que tá de jejum e que tomou insulina. Então, o paciente, por exemplo, ele fica ansioso. Não sei, algum de vocês já tirou o dente, com certeza quem já tirou da cadeira você ficou ansioso. Então, essa ansiedade, o que ela leva? A ansiedade leva também uma diminuição na glicemia. Isso, a partir do momento que o paciente ele começa a cair a taxa de glicemia dele para 70, 60, 50. Aí o que acontece? O nosso corpo ele precisa da glicose, pessoal. Principalmente o nosso sistema nervoso, né? Nosso Sistema sistema nervoso nervoso central. central, principalmente, né? O cérebro depende de glicose. Então, a partir do momento que esse paciente ele passa a glicemia dele ficar muito baixa, ele começa a ficar se tremendo, ele começa a ficar nervoso, ele tem dor de cabeça, ele começa a ficar com a pele fria, né? Então, esse paciente, pessoal, então, se você tiver, o ideal é que sempre, quem faz paciente especial, tem alguma coisa doce no consultório. Lá, às vezes, lá no consultório tem chocolate. Então, o paciente desse pega um batom garoto, enfia na boca dele, né? Então, assim, esse paciente ele tem que aumentar a glicemia o mais rápido possível. Por quê? Porque se baixar Às vezes, se muito, não tiver isso, pessoal, às vezes um copo de água com suco, um açúcar. Um açúcar, açúcar, uma água com garapa, né? açúcar, né? A garrafinha. Porque, pessoal, é grave. Se o paciente realmente baixar muito a glicemia dele, ele pode entrar em coma no seu consultório. E a partir do momento que ninguém tem certeza que ninguém quer um paciente
desmaiando, entrando em coma no nosso consultório, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Se já entra a parte de emergência médica, né? 80% das emergências médicas você pode evitar, né? Então, Exatamente. esse aí é um tipo de emergência totalmente evitável. Se você fizer uma consulta pré-operatória, bem direitinho, no dia da cirurgia também perguntar se o paciente se alimentou. É a primeira coisa que eu pergunto. Mesmo Aham. se ele é diabético, se não for, não é só o paciente diabético não, tá, pessoal? Essa Uhum. hipoglicemia aí pode ser o paciente normal, que tem uma ansiedade muito forte. E aí eu acho que eu até atendi uma paciente lá na integrada, né? Não, acho que, não sei Aham. se foi com a Isabelle, paciente muito ansiosa, que aí Foi, professor. a gente teve que dar um ansiolítico antes, né, no procedimento dela, para poder se acalmar, né? Porque senão o paciente, vai lá, o cara não se alimentou, já tem uma ansiedade muito forte, tudo isso aí vai disparar o sistema nervoso parasimpático, entendeu? E aí o paciente pode ter uma queda de pressão, pode desmaiar, beleza? Exatamente, né? Então, assim, ninguém quer isso, né? Deus não livre a gente pegar um caso desse no consultório, né, de hipoglicemia. E também, assim, isso a gente pode levar também em consideração o que a gente está falando nas instruções, né, Gabriel, pós-operatórias. Assim, às vezes você vai lá, um paciente diabético tipo 1, tu tira os 4 terceiros molares dele. Aí ele passa a mudar a alimentação dele, se alimenta menos, né? Se é uma dieta mais pobre de caloria, né? Então, aí às vezes ele mantém a mesma dose de insulina que ele estava usando, não consegue se alimentar por causa da cirurgia, ou tem Uma das trauma. coisas que eu peço, umas orientações que eu falo, para se alimentar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, né? Como vai ser dieta só líquida, né? Ou seja, a Uhum, digestão vai ser muito mais rápida. Aí eu peço para o paciente se alimentar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Diferente se for só de manhã, café da manhã, almoço e janta, né? A gente faz só isso. isso. Aí eu peço para o paciente diminuir o intervalo das alimentações, né? Das refeições. Exatamente, né? Porque às vezes o paciente ele for, né, usar a mesma dose de medicação da diabetes dele e mudar a alimentação, né, pode descompensar e esse paciente também começar a ficar em hipoglicemia. Então, é importante a gente conversar com o paciente quanto à dieta e às vezes conversar com o médico, né, dependendo se for um procedimento muito extenso, né, a gente conversar com o médico mudar a posologia no período pós-operatório. Então vamos lá, vou finalizar com um casozinho, que esse é um caso até recente, tem menos de um mês. Exatamente foi no dia 15 esse caso agora. Eu sei porque foi depois desse dia aí que eu comecei a ficar gripado, porque eu não fiz o teste não, mas pode ser que eu tive corona, né? E foi Tá como eu com cara, comecei. tá com... Tô cara zoado, né, Gabriel? Foi mesmo, peguei de time. Então vamos lá. Então, esse é um paciente que ele era atendido na especialização de prótese, né? O professor Daniel Sartorelli. E o pessoal lá programou, né, para fazer uma prótese total imediata, né, nesse caso, esse paciente. Aí na anamnese viram que ele era diabético. E o curso de especialização de prótese acontece no mesmo final de semana do especialização de odontologia para pacientes especiais. Então, o professor Daniel pediu para a gente atender ele, né, fazer os procedimentos cirúrgicos, né, para ele ir para a prótese, né? Então, assim, esse paciente foi atendido no mesmo dia, no mesmo sábado de manhã, ele veio para a gente solicitou o exame de sangue dele um mês antes, e aí ele trouxe o exame para a gente avaliar. Então, assim, veja como é esse caso. A gente não tem acesso aos exames de sangue dele antes da consulta, mas a gente ia programar para fazer o procedimento cirúrgico naquele dia. Então, vamos lá. Só voltando aqui rapidinho, pessoal, não sei se alguém viu, mas, por exemplo, a gente também tinha pedido os exames de imagem, né, e a gente viu no dia, tanto que a gente orientou o pessoal da prótese para não fazer, por enquanto, a inferior, porque a gente viu aqui uma imagenzinha, né, em mandíbula, né, sugestivo talvez de uma raiz, ou alguma coisa que a gente preferiu pesquisar mais, a gente solicitou uma tomo para avaliar melhor, então a gente viu para não mexer, não fazer reabilitar, por enquanto, essa região anterior e inferior. Então, aqui, a gente está o exame de sangue dele. Então, a gente solicitou o hemograma completo, né? Então, é um paciente que ele estava um pouco com a hemoglobina um pouquinho baixa, né? Mas nada muito grave, né? O leucograma dele estava ok, né? 5.100 células. Plaqueta Ei, estava... Digão, não tem nada a ver com a aula, mas eu vou revisar com esse povo aqui, hemograma completo, posso? Ah, na hora, meu filho. É bom que eu reviso. Jovens, esse RW aqui que vocês estão avaliando aqui, ó, no hemograma. O RDW, mostrei, Digão. O que é isso aí, pessoal? Quem lembra? Até agora não vimos se falar, só vi Isabelle falar agora. Uma sigla em inglês.
o que é que esse RDW ele vai nos mostrar no exame do hemograma completo? O que é, por exemplo, que esse CHCM vai nos mostrar nesse hemograma completo? Por exemplo, se esse É o CHCM tamanho tiver... das hemácias, professor? Como é? É o tamanho das hemácias? O RDW, na verdade, vai mostrar quando aquela amostra de sangue ele tem uma dupla população de hemácia, né? Justamente os tamanhos. Uma hora vai estar menor, outra hora vai estar maior. Então, por exemplo, se esse RDW estiver acima do valor de referência, significa que o paciente está com aquele quadro de anisocitose, certo? Beleza? Por exemplo, esse CHCM, que é a concentração hemoglobínica corpuscular média. Se esse valor aqui, por exemplo, tivesse abaixo do normal, ou estiver abaixo do normal, significa que esse paciente está com anemia do tipo hipocrômica. Beleza? Pessoal, isso aqui é hemograma, cai sempre em prova de concurso. Sempre, porque é o básico, né? Muita gente, às vezes a gente negligencia a fisiologia, a anatomia humana, cabeça e pescoço, certo? E, por exemplo, com essa onda agora do Covid, eu estou pensando até para fazer uma aula com vocês só de Covid, porque tem muita coisa interessante aí para odontologia, tanto na parte da fisiologia, como na parte da anatomia, alguns sinais e sintomas, e como nos cuidados que o dentista deve ter, certo? Então, assim, hemograma, fisiologia, pessoal, não negligencie. Isso aqui, ó, vocês têm que saber, porque vocês vão pedir isso para o paciente direto, pessoal. Se tiver alterado, tu vai ligar para o colega, fulano, faz aqui, deu alterado aqui o VCM, ó, o que é isso? Eu posso atender? Não posso? Certo? Então, acho que isso aqui vocês têm que saber, tanto a série vermelha como a série branca. Certo? Todas essas células dos leucócitos, você tem que saber quando é que está aumentado, quando é que está baixo. Beleza? Não tem nada a ver com a aula de hoje, do professor Diego. Certo? Inclusive tem, né? Que é exame complementar, né? Glicemia e hemoglobina glicada. Certo? Beleza, Diegão, vai lá. Depois a gente revisa mais. E aí tu deixa eu assistir a tua aula de Covid? De Covid? Não, a gente vai fazer junto. Ah, eu tô vendo ainda. Eu tô não, bolando ainda. Pegando os artigos pra ver se dá certo. Pode me dar trabalho, não. Porque a gente só vê morte, né, cara? Ó, hoje morreu um, a gente fica vendo, né? Hoje morreu um, hoje morreu outro. É melhor a gente analisar essas informações para outra coisa mais importante. Vamos me chamar pra gente fazer. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente tem 10 minutos para acabar esse encontro aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, exames hematológicos relativos à coagulação, né? Então, a gente pediu TP e TTP, né? Então, NR de 1, né? Sem alteração, né? O TTP também, valor ok, tá certo? Então, assim, é importante a gente fazer a solicitação desses exames para o procedimento cirúrgico. A glicose dele em jejum, pessoal, então, 143, né? Então, já está um pouquinho elevado, né? Mas se a gente levar em consideração aquele grau de risco, né, alto, médio, baixo, né, teoricamente ele seria um baixo risco, né, então assim, o ideal é que a gente não utilize sempre a glicose e glicemia em jejum para a gente avaliar o risco do paciente diabetes, o risco do controle da diabetes dele. O ideal é que a gente utilize o quê? A hemoglobina glicada, e aqui está o valor da glicada dele, 9,8. Então, apesar de que ele estava com a jejum de 143, teoricamente seria baixo risco, a glicada, que dá realmente o controle dos últimos 3 meses, estava acima de 9, né? Então, é um paciente de alto risco. Então, a glicemia estimada média dele, 236, a estimada dele nesses últimos 3 meses. Olha aí, Gabriel, a Damir estava dando, mas já leu, né? A de exames complementares. Boa ideia, né? Ia ser legal, Gabriel. Vamos pensar nisso, eu venho para assistir também, tá bom? Então, pessoal, lembre-se que eu comentei, né? Então, se é um paciente de alto risco, a gente vai ter que utilizar antibiótico para procedimento cirúrgico. Só que esse é um paciente que ele não foi programa assim, a gente não conseguiu ver os exames antes, ele veio na hora, né? Então, não daria para, de repente, tomar uma decisão clínica como o professor Gabriel utilizou no paciente dele, que ele começou a utilizar dias antes. Aqui não dava. Então, para esse paciente, o que a gente fez? A gente fez uma dose de ataque. Então, a gente fez a amoxicilina 1 grama, 1 hora antes, e manteve uma cobertura antibiótica por mais 7 dias. Tá certo, pessoal? Então, se esse exame tivesse
a gente tivesse tido ele antes, aí talvez a gente falasse, ó... Lembrando que aquele paciente, né, Digão, ele tinha já fístulas também, entendeu? Tinha várias fístulas O grau de intraorais. infecção estava bem mais severo. mais Esse paciente, se fosse meu no consultório, eu mandaria ele começar um dia antes o antibiótico e ele já chegaria coberto e a gente faria o procedimento. Mas como a gente soube na hora como é que estavam os exames dele, a gente fez a dose de ataque de 1 grama, 1 hora antes, e fez e orientou para ele tomar por mais 7 dias, né? Então, assim, essa aqui era a imagem clínica, né? Então, aqui, assim como aquele outro caso que eu mostrei, ó, drenando secreção purulenta pelo suco gengival, né? Inferior, ele já tinha desdentado total, mas lembre-se que na imagem deu uma alteração nessa região. Então, a gente fez todas as vezes, né? Então, esse caso quem fez foi a Arine, né? Que era até companheira nossa, né? Que se formou lá na faculdade. Fez aqui as suturas, né? E a partir do momento que a gente terminou, a Arine fez a sutura, o paciente só mudou de clínica e foi para a clínica de prótese total para fazer a prótese imediata. Tem até que pedir para o professor Daniel as fotos da prótese, né? Que assim, a gente terminou essa odontia quase meio-dia, né? Então, assim, ele foi atendido no começo da tarde, então não viu, mas o professor Daniel documentou, né? Ei, Diegão, não sei se vocês já estão fazendo isso lá na especialização. Você já tem muito paciente diabético, não atende lá? Uhum. Não sei se tem algum trabalho mostrando, por exemplo, a glicofita imediatamente antes do procedimento cirúrgico, certo? Raspagem e tudo mais. E 1 semana depois, quando ele volta, você faz a glicofita desse paciente. Tem a comparação? Vocês têm alguma coisa desse tipo? Gabriel, a gente na especialização, como é mensal, é mais complicado, né? Mais complicado. E na graduação... Isso aí dava uma boa pesquisa, viu? Eu acho. Na graduação, como é semanal, mas na graduação é muito conturbado, porque assim, tem muito neuro, né? Então, assim, é difícil pra gente... talvez fosse mais fácil se tivesse alguém na iniciação científica que estivesse lá só para fazer isso, controlar, mas realmente... Mas é uma boa ideia. Boa ideia. Então, depois eu vou até pegar com o professor Daniel a foto da prótese para ver se a gente complementa esse caso e mostra para vocês o final. Tá sendo mais para mostrar para vocês que, assim, dependendo de como o paciente chegou na hora com o exame, a gente decidiu, né, que ele ia tomar um antibiótico com a dose de ataque e manter por mais 7 dias, né? Então, assim, essa decisão clínica sempre vai ser de como o paciente está, como é que está a boca dele e do momento clínico lá na hora. Então, para finalizar, pessoal, só um protocolozinho, uma sugestão, né, de atendimento do paciente diabético, né? Então, assim, vamos começar, a gente tem 5 minutos para fechar esse protocolo. No exame clínico, né, a gente tem que ver a história médica do paciente, né, definir qual é o tipo de diabetes, né, se é 1, 2, gestacional, né, enfim. A associação, então, assim, a diabetes está muito associada com o quê? Com a hipertensão, né, principalmente. Então, assim, a gente tem que ver essa associação com doenças cardiovasculares, que é muito comum do paciente diabético também ter, tá certo? Depois a gente vai para o exame clínico extraoral e depois intraoral, então, assim, o exame clínico intraoral, né? Ver o comprometimento pulpar, doença periodontal, ver lesão de tecido mole, né? Se for possível, se ele tiver um grau de doença periodontal avançada, solicitar uma serografia, né? E esse paciente, ele pode ter, né, a gente comentou, devido à alteração da microbiota oral, ele pode ter infecção fúngica, né? Então, a gente avaliar se esse paciente diabetes compensado, na hora que a gente estiver examinando na primeira vez, ele tem a presença de candidíase. Então, depois disso, a gente vai sempre solicitar a panorâmica, né, e o comprometimento periodontal. A gente vai solicitar a serografia desse paciente. E a gente pode é sempre importante entrar em contato com o médico, né, não para pedir autorização para ele liberar para o atendimento. Para a gente ver direitinho, a gente falar para o médico, ó, solicita a avaliação clínica do paciente, o paciente necessita realizar as odontias dos dentes, tal, tratamento periodontal, da periodontite avançada, e escrever para o médico, né, para o médico mandar mais informações desse caso, desse paciente, a partir daí a gente fechar o nosso plano de cuidado, né? Então, o que tem aqui de mais interessante, né, Diegão? Não sei se tu vai falar aí, mas o atendimento do paciente diabético sempre é interessante que se chame pela manhã, né? Não sei se tu vai eu não ia falar, não. Realmente eu tinha esquecido, Gabriel. Não, porque acontece, geralmente você atende o paciente normalmente diabético paciente pela diabético, manhã. Né, pela manhã, por causa, né, faltou o nome agora do hormônio, Gabriel, do cortisol, né? Então, o cortisol está mais elevado. Então, o cortisol é um hormônio que faz com que
ele tende a diminuir a glicemia do paciente, né? Então, se o cortisol está mais elevado pela manhã, né? Então, muito provavelmente a glicemia dele vai estar mais baixa e vai ser um período bom para a gente fazer o atendimento. Outra coisa que eu não comentei, mas tem se você puder no final do... Diga lá. Uma polêmicazinha, né? Que assim, algumas literaturas, um pouco mais antigas principalmente, alguns profissionais vão falar para não utilizar anestésico com adrenalina. Que a adrenalina é um hormônio também, né, que promoveria... Rapaz, eu nem leio mais, viu, Digão, essas Exato. cartas, viu, do médico? Não, isso aí, assim, a gente, né, que está um pouco mais atualizado, né, sabe que não deve levar isso em consideração, mas vocês podem ver isso, ou então, no estágio de vocês, alguém pode falar, né, que não utilizar adrenalina no paciente diabético. A adrenalina é, sim, um hormônio que aumenta a glicemia, mas é uma concentração, né, que a gente tem no nosso corpo. A adrenalina é muito maior. A adrenalina que tem no tubete, a concentração de 1 para 100 mil, 1 para 200 mil, já está comprovado que não tem nenhuma alteração significante na glicemia. Então, assim, não tenham receio de utilizar anestésico com adrenalina em paciente diabético, não. Tá certo, pessoal? Pelo contrário, né, muito melhor, porque você com esses anestésicos com vasoconstrictores, né, a durabilidade, a duração da anestesia é maior. Né? Então, se a duração da anestesia é maior, você pode fazer um procedimento, seja ele cirúrgico, endodôntico, periodontal, sem que o paciente sinta dor durante o tratamento. E aí essa dor que o paciente sente, por exemplo, esse estresse que ele sente na cirurgia, aí sim vai começar a liberar muita catecolamina, no caso adrenalina, ele libera muita adrenalina, e aí essa adrenalina em excesso que é prejudicial. Vai ser prejudicial, exatamente. Show, Gabriel, é o cara. Né, então, aí avaliar, né, com a avaliação glicêmica do paciente, né, principalmente com a hemoglobina glicada, né, e a jejum, e a gente pode fazer a transoperatória, né, do glicosímetro, a gente avaliar, dependendo do procedimento, transoperatória a gente pode avaliar para ver se esse paciente está indo para uma hipoglicemia, né, como a gente comentou da crise hipoglicêmica, né. E para finalizar, a partir desses exames, a gente vai ver a necessidade da prescrição do antibiótico, né. Então, a gente vai avaliar aqui embaixo o nível glicêmico do paciente e o número e tipo de procedimentos, né. Então, se for uma exodontia, né, um paciente sem infecção, assim, sem acúmulo de placa, né, direitinho, sem doença periodontal, será que a gente precisa de tanto antibiótico por uma semana, né? Então, a gente vai levar sempre em consideração tudo isso, para no final a gente avaliar o paciente, né, tratar ele e liberar. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para comentar. Falta menos de um minuto para terminar a reunião, né? Então, a gente vai ficar aqui. Nossa. Gabriel, muitíssimo obrigado pela participação. Vamos combinar mais um. Rapaz, eu me atualizei aqui, cara, no diabetes. Isso é bom, isso é importante. Outra coisa, a gente pode ver próxima semana essa aula aí. Eu tenho uns casos clínicos na fisiologia, hemograma. Posso passar para vocês no dia da aula e a gente discutir os casos clínicos. Se vocês quiserem, tem uns 8, 10 casos clínicos. Vamos fazer isso, Gabriel. Vamos fazer isso para fazer uma revisão de exames, né? Aí a gente faz uma revisão geral e tem desde paciente com anemia até paciente semana que vem, leucemia, entendeu? Quarta-feira, semana que vem?